Verdade. Vamos ouvir hoje o relato de Maria da Penha. Se não fosse invejosa, teria feito amizades. Tudo com amigos se torna mais fácil. Essa psicografia se encontra no livro Se Não Fosse Assim, Como Seria? Da autora Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado pelo espírito Antônio Carlos. Se inscrevam no canal Luz para a Eternidade, ative os sininhos das notificações em todas, compartilhem e deixem aquele famoso like. Muito obrigada. Luz para a Eternidade apresenta o Cid Maria da Penha. Era pequena, 9 anos, quando meu pai desencarnou. Tinha um irmão e uma irmã. Eu era mais velha. Passamos por um período difícil, em que mamãe trabalhava muito para nos sustentar. Tive que ajudar. Entregava roupas que mamãe lavava e passava. Doces que ela fazia. Estudávamos. Meus irmãos e eu fizemos o curso primário, os 4 primeiros anos de estudo. Invejava os outros alunos, principalmente as meninas que estudavam comigo. As que tinham melhores roupas, uniformes mais novos, que levavam lanches, até os cadernos, os lápis. Queria ter o que elas tinham. Achava injusto elas terem e eu não. Tinha vergonha de entregar ou buscar coisas para a mamãe. Preferi então ajudá-la a fazer. E minha irmã ia entregar. Minha irmãzinha ia numa boa. Tive alguns contratempos que seriam normais, se não fosse revoltada. Como uma vez em que queimei meu braço e a mão. Queimadura que doeu muito, mas ainda por estar revoltada. Estava com 15 anos quando mamãe arrumou um companheiro e melhoramos de vida. Ele era separado e tinha 5 filhos, que ficaram com a ex-mulher dele. Mudamos de casa para uma maior e mamãe parou de trabalhar para as freguesas. Reconheço que ele era uma pessoa boa. Meu padrasto e minha genitora se davam bem. Ele não quis que fôssemos, minha irmã e eu, empregadas domésticas. Arrumou emprego para mim numa loja, para meu irmão na marcenaria em que ele trabalhava. E minha irmã, que era a caçula, menor, ficou em casa para ajudar mamãe. Quis que estudássemos, matriculou-nos no antigo ginasial à noite. Eu sentia vergonha, porque era a mais velha da classe. Mas fui. Sempre quis estudar. O dinheiro que recebia de salário era pouco, mas era somente para mim. Comprei roupas e passei a me vestir melhor. O fato é que nunca tive amigos, não fiz amizades. Na escola, por ser invejosa, estava sempre me queixando ou diminuindo o que os outros tinham. Como sua saia é feia, você é sardenta, sua lição está errada, etc. Eles não gostavam de mim. Na loja, ficava muito calada e tentava fazer bem feito o que me cabia. Bajulava a patroa e, sempre que possível, diminuía as outras funcionárias e as delatava. No estudo noturno, foquei nos estudos e não me enturmei com ninguém. Pensei em me dar bem com um casamento. Decidi me casar com alguém que pudesse me sustentar, que tivesse casa própria, etc. Escolhi um moço. Foquei nele para conquistá-lo. Mas, para uma sociedade racista, eu não era bonita. Era de pequena estatura, magra, negra. E meus cabelos, para mim, eram um horror, eram crespos. Este moço, com minhas investidas, até teve uns encontros comigo. Depois, deixou claro que não queria me namorar. Eu acabei gostando dele. Ele começou a namorar outra moça. Fiz fofocas, até conversei com ela, falei mal dele. A moça disse que não acreditava em mim. Ele veio conversar comigo e me pediu para parar de falar dele. Disse que, se não parasse, ia se queixar ao meu padrasto. Não desisti, continuei. E o que consegui foi que ficaram noivos e anunciaram que iam se casar logo. Até tentei arrumar outro, mas não encontrei ninguém melhor financeiramente que eu. Um colega do trabalho, do meu irmão, interessou-se por mim. Não quis nem conversar com ele. Era um simples empregado. O tempo passou e esse moço que eu gostava casou-se. Meu sonho era estudar num colégio pago, dirigido por freiras.
somente para meninas, e não tinha curso noturno. Fui lá para ver se conseguia estudar. Era mais velha. Na minha idade, 21 anos, todas as alunas já haviam se formado. Conversando com uma freira que me atendera, soube de uma possibilidade: trabalhar no colégio como funcionária, fazer serviços gerais, de limpeza, ajudar na cozinha, etc. E estudar de graça. Mas não teria férias e trabalharia os 7 dias da semana. E nas férias escolares, em período integral, para compensar as horas em que teria aulas. A outra opção era entrar para o convento, ser freira. Foi nesta opção que foquei. Pensei e concluí que poderia tentar a vida religiosa. Mamãe e meus irmãos fizeram de tudo para me fazer mudar de ideia. Me alertaram que não tinha vocação. Minha mãe me arrumou outro emprego, numa creche, porque eu, desde pequena, falava que queria trabalhar cuidando de crianças. Minhas brincadeiras preferidas eram as em que cuidava de várias crianças. Pensei muito se deveria aceitar. Se fosse, realizaria um sonho e poderia continuar estudando à noite. Mas as facilidades que pensei que teria no convento me seduziram. Depois, poderia sair se quisesse. Fui, mas não para a congregação das freiras do colégio da cidade que morava, mas para uma outra, numa cidade distante da que residia. Foi uma escolha. No convento, tinha de trabalhar, mas pude estudar. Percebi logo, pois era observadora, que havia no convento 2 grupos, um de mulheres religiosas que tentavam ser boas freiras, e outro grupo de pseudos religiosas que tinham vantagens. Alimentavam-se melhor, consumiam bebidas alcoólicas e tinham amantes. Que escolha, meu Deus! Dei a entender à Madre Superiora que sabia que o segundo grupo fazia. E ela, no começo, me deu regalias, que gostei. Trabalho mais leve, alimentos melhores. Aceitei agradecida. Então ela me convidou. Aceitei e passei a fazer parte do grupo rebelde, como elas se denominavam. Parei de estudar, não me interessei mais e decidi ficar mesmo no convento. Escrevi para a mamãe, afirmando estar feliz e que era mesmo minha vocação ser freira. Ela acreditou. Tive uma vida totalmente diferente do que eu poderia imaginar. Muito leviana. Sexo, para nós, era com homens e entre nós. Saímos do convento à noite por uma porta secreta, indo ao jardim, e de lá saímos por um portão para a rua, que era escura e deserta. Íamos a um posto onde pernoitavam caminhoneiros, ou a bordéis, e tínhamos encontros. Falávamos que éramos de outra cidade, evitávamos filhos, tomando anticoncepcionais ou usando de tabela. Havia também as que eram amantes de padres. Tínhamos roupas guardadas para essas saídas. Resolvi aproveitar a vida. Nós, do segundo grupo, fazíamos de tudo para preservar a Madre Superiora. Temíamos que ela fosse transferida, o que dificultaria nossas orgias. Às vezes, pensava que poderia trabalhar com crianças, numa creche, mas repeli esses pensamentos. Minha vida estava muito boa. Escrevia para a família, depois telefonava e fui rareando. Eles me eram indiferentes, porém não esquecia da creche. Queria que esses pensamentos fossem uma tentação. Os repelia e acabei esquecendo. O tempo foi passando e uma do nosso grupo, do segundo, faleceu, desencarnou. E ao vê-la no caixão, senti a expressão dela de dor e sofrimento. 2 meses depois, esta freira começou a aparecer no convento. Seu vulto andava pelos corredores gemendo. Paramos de sair à noite do convento por esse motivo e também por achar que estávamos velhas. No convento não havia tantas novatas, noviças. Como dizia a Madre Superiora, mulheres tinham mais o que fazer e ser religiosas, freiras, não as atraía mais. Ficamos preocupadas e com medo por vermos o vulto da Madre Clara e ouvir seus lamentos. Quem mais via e ouvia era o grupo das rebeldes. Estávamos com tanto medo que passamos a dormir juntas, 2 ou 3 no mesmo quarto. Não sabíamos o que fazer, reunimos-nos.
Pelo jeito, concluiu a Madre Superiora, estamos agindo errado. Madre Clara morreu e sofre. Não entendo. Era para estar no inferno. Porém, ela confessou, comungou, recebeu a extrema-unção. Era então para estar no céu ou no purgatório. Tenho pensado, opinou Madre Albertina, pecar e receber o perdão pelo simples ato de se confessar não é muito fácil? Fez, confessou e pronto, o céu à espera. Onde morei, antes de vir para o convento, num sítio, havia assombrações. Afirmavam que eram almas de defuntos. Sabemos que o demônio pode passar por quem ele quiser. Ele pode estar aqui e tomou a aparência de Clara. Mas será que podemos culpar o demônio por tudo? Se Clara e nós agimos errado, a culpa é nossa. Será mesmo que o demônio se interessaria em se passar por Clara somente para nos assustar? Colocar a culpa em outro é tão fácil. Porém, o vulto parece sofrer, e aí, ou o demônio finge muito bem, ou de fato ela sofre. Sinto que é Clara. Ela, sua alma está atormentada. Penso também que não adianta pedir ajuda para os padres que nos visitam. Eles erram tanto quanto nós. E a Madre Consuelo? Ela é muito certinha e bondosa, lembrou-se Madre Otília. Vamos conversar com ela, decidiu a Madre Superiora. Nós a chamamos, e Madre Consuelo foi, risonha como sempre, ao ser indagada e opinar sobre o que estava acontecendo. Quando foi pedido que desse sua opinião sobre a assombração no convento, ela explicou. Penso que algumas almas, quando o corpo físico morre, podem, por algum motivo, com a permissão de Deus, ficar a vagar normalmente por onde moravam. Gostaria muito, mas muito mesmo, de entender esse fato. Eu somente escutei 2 vezes gemidos, não vi nada. Será que não seria bom conversar com este vulto? Explicar a ele que pode ser ou não Madre Clara, que o corpo dele morreu? A senhora faria isto? Perguntou a Madre Superiora. Sim, faço, afirmou aquela religiosa do primeiro grupo. Combinamos e fomos eu, Madre Consuelo e Madre Otília ao antigo quarto da Madre Clara. E lá começamos a orar, a chamá-la para Consuelo conversar com ela. Não esqueço o que ocorreu naquele quarto. Nós a chamamos e o vulto apareceu chorando e gemendo. Consuelo, com carinho, esclareceu que ela havia partido, que deveria rogar pelo perdão com arrependimento, pedir clemência a Deus. O vulto chorou mais ainda. Consuelo continuou a falar, a explicar, e o vulto foi se acalmando. De repente, uma luz entrou no quarto. O vulto adormeceu e a luz o levou. Eu tremia de medo, não somente do vulto, mas do que poderia ocorrer comigo. Não vimos ou ouvimos mais nada. Entre nós, nos tratávamos pelos nomes. Perto de outras pessoas, a responsável pelo convento era a Madre Superiora. Resolvemos, nós do segundo grupo, agir corretamente. Demos nossas roupas das saídas, fechamos o portão com tijolos e passamos a doar coisas aos pobres, a nos alimentar com alimentos mais simples e não tomar mais bebidas alcoólicas. Os padres escassearam as visitas. Adoeci, aí senti muito medo da morte. Recebi também perdão pela confissão. Comunguei, recebi a extrema-unção, porém não acreditava mais, ou melhor, nunca acreditei de um padre que agia erroneamente pudesse servir de instrumento para perdoar alguém. Pedi perdão a Deus, mas por medo. Desencarnei, meu corpo físico morreu e fiquei em espírito perto dele. Vi me trocarem a ser colocada num caixão. Às vezes sentia-me indiferente, outras desesperada. Fui velada na capela. Quando levaram meu corpo físico para o cemitério, fiquei na capela. Reze, mas com sinceridade. Escutei alguém a me aconselhar. Foi o que fiz, sem entender. Percebi que estava num local diferente, fora socorrida.
Entendi que meu corpo havia morrido, era uma sobrevivente, tornei-me dócil, agradecida, me esforcei para aprender e assim que possível passei a ser útil. Sinto muito remorso, desperdicei uma encarnação, tenho estudado, trabalhado, mas estou longe de ter a tranquilidade que percebo naqueles que aproveitaram a oportunidade de se melhorar quando encarnados. Venha saber, aqui no plano espiritual, que no convento, o primeiro grupo, quando encarnado, não sabia o que nós do segundo grupo fazíamos. As que foram de fato religiosas, quando desencarnaram, tentaram ajudar as rebeldes. 2 delas trabalhavam desencarnadas no convento, esperaram uma oportunidade para socorrer Clara, por ela se achar encarnada. Temia muito as desencarnadas. Foi uma delas que me socorreu e por Clara ter vagado nos alertou. Assinado, Maria da Penha. Maria da Penha terminou seu ditado. Perguntei se ela gostaria de reescrever ou mudar alguma coisa. E ela disse que não, que estava bom, que a médium havia escrito o que ela ditara. Fiz algumas perguntas para completar o relato. Em que você sente o si? Em tudo. Maria da Penha enxugou o rosto, pois as lágrimas teimavam em escorrer. Se não tivesse me envergonhado do trabalho de minha mãe, se tivesse dado valor ao esforço que ela fazia para nos sustentar, teria sido uma boa filha. Quando fui para o convento, estive por 2 vezes com meus familiares. Depois que minha mãe desencarnou, o contato com meus irmãos foi escasseando. Não dei valor à família. Se não fosse invejosa, teria feito amizades. Tudo com amigos se torna mais fácil. Se não estivesse determinada a casar com alguém que tivesse dinheiro, teria talvez me casado e sido mãe. Antes de reencarnar no plano espiritual, propus que quando no corpo físico iria trabalhar com crianças, ajudá-las. Entendi que era por isso que às vezes pensava em creches, orfanatos. Tive oportunidade. Minha mãe, antes de ir para o convento, arrumou para mim emprego no local onde cuidaria de crianças. Como teria sido diferente se tivesse ido trabalhar com crianças, ter feito o que propusera? Poderia ter me casado, trabalhado e feito o que planejara. Não há destino. Temos nosso livre-arbítrio. Encarnados, podemos mudar. Isto aconteceu comigo e é bem triste. Não fiz o que planejara. Preferi a facilidade que o convento me oferecia. Mas lá, se não tivesse me unido ao grupo das rebeldes, teria me tornado uma boa religiosa. Quanto sofrimento teria evitado se tivesse escolhido outro caminho. Tenho lido o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, estudado e tentado colocar no meu dia a dia os ensinamentos nele contido. Uma parte de tanto ler, decorei, é do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e tem 12 motivos de resignação. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. O momento penoso passa bem depressa. O resultado da maneira espiritual é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Maria da Penha, você tem planos para o futuro, que saber. O passado me entristece, não posso mudá-lo. Tento tirar lições dos meus erros para acertar. Sofro pelos meus atos equivocados, por estar sentindo que perdi uma oportunidade de acertar nessa encarnação. Queria reencarnar para esquecer. Fui aconselhada a aprender a amar o trabalho, ser útil, esforçar-me para não ser mais invejosa.
Se conseguir, terei mais segurança para voltar ao plano físico. Por enquanto, ficarei no posto de socorro em que estou abrigada, com planos de aprender a ser útil. Não dá para esquecer o se. Por enquanto, não. Não tem um dia que eu não lastime. Ah, se, não. Muitas vezes choro. Outra coisa que tenho de aprender é a não lastimar tanto. Você se arrependeu de fato? Perguntei. Sim, me arrependi e sofro com remorso. Mas, com sinceridade, se, olha o se de novo, voltasse no tempo, sem o conhecimento que tenho agora, de que somos donos dos nossos atos e que recebemos a reação deles, será ou não que agiria do mesmo modo? Penso que devo seguir o conselho que tenho recebido e me preparar melhor para reencarnar. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Se puder servir de alerta, acrescentarei. Maria da Penha suspirou, sentida. Nunca é tarde para fazer algo de bom. Fizemos, no convento, depois de idosas e da ocorrência de Clara, distribuições para os pobres, primeiro de coisas, roupas guardadas, depois alimentos. Ficamos 2 vezes por semana sem jantar e outras 2 sem almoçar. Passamos a nos alimentar com alimentos mais simples. Isto me ajudou. Recebi a reação destes atos. Vocês, encarnados, não deixem passar por nada a oportunidade de fazer o bem, de serem úteis para que não sinta o vazio do nada. É muito doloroso entender, ao desencarnar, que não teve uma reencarnação proveitosa, que nada fez de bom a si, nem ao próximo. Espero, aguardo, confio que na próxima vez não lastime o si e que eu possa me alegrar com ainda bem que fiz, que aproveitei, que minha encarnação foi proveitosa. Agradecia por ela ter aceitado meu convite e ditado a médium. Maria da Penha me agradeceu e desejou que seu relato pudesse alertar alguém. Escuto muita esta indagação. Se pudesse voltar no tempo, faria ou não o mesmo ato? Seria somente após sofrer a reação que pensaria em mudar? São perguntas difíceis de responder. Tento explicar. O melhor mesmo é pensar que não se pode modificar o passado, mas fazer o que podemos no presente e planejar o futuro. Devemos estar sempre atentos aos nossos atos. Se for invejoso, não deve ser mais. E assim, como com todos os vícios, nos modificar, por exemplo, passar de ambicioso a modesto, etc. E assim acertar mais. Compreendo o sofrimento de Maria da Penha. Não é por estar abrigada num posto de socorro ou numa colônia que se está isento dos nossos problemas ou do remorso. Alerto que ela não fez maldades a outros, a não ser a si mesma. Realmente, o que ela mais sente é de ter ficado no corpo físico por 64 anos e não ter feito nada de proveitoso a ninguém e nem a ela. Mesmo nos últimos anos encarnada, em que fez algumas caridades, não foi de coração, foi por medo. Embora tenha agasalhado e alimentado muitas pessoas, a ação generosa existiu. Isso foi levado em conta, tanto que ela foi socorrida quando desencarnou. Isso ocorreu também porque freiras que foram bondosas, realmente religiosas, estavam ali tentando ajudar as rebeldes, como elas mesmas se denominavam. Maria da Penha foi socorrida por uma delas, que a aconselhou a orar e depois a levou para um posto de socorro. Poderia não ter aceito o socorro oferecido e saído, ido vagar. Ficou. Quanto a melhorar, com certeza, Maria da Penha o fará, porque o estudo, o trabalho está modificando para melhor. Ajudar a outros é o melhor remédio para o remorso. Temos nossas lágrimas enxugadas quando enxugamos as de outros. Tenho também escutado muitos sis de remorso por terem voltado ao plano espiritual e não cumprido, não terem feito o que planejaram. Aqui, na espiritualidade, diversos
Não todos, desencarnados, fazem planos. Muitos reencarnam esperançosos. Depois, encarnados, várias coisas acontecem e os planos ficam para trás. Alguns tentam se defender e enumeram dificuldades. As frustrações existem, sentem a falta de algo. Outros acabam depressivos. Nem todos os depressivos o são por este motivo. Há muitas causas para ter esta reação. Quando desencarnam, sentem que perderam a oportunidade. Complemento. Se não for no momento presente, no período em que estou vivendo, quando poderá ser? O futuro é tão incerto. Aproveitemos para realizar o que temos de fazer, o que tem de ser feito, agora. Se o que me cabe fazer, eu não fizer, quem o fará? Não posso deixar para outros as tarefas que tenho de executar. Quem poderá fazer por mim o que me cabe? Gratidão por vocês estarem aqui no canal Luz para a Eternidade. Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, ativando os sininhos das notificações em todas para continuar recebendo os novos vídeos. Compartilhem com mais pessoas e deixem aquele lindo like. Gratidão.